faturamento é vaidade, lucro é sanidade, mas o caixa é o rei. A gente já foi em reuniões onde o sócio, que é nosso cliente, chorava na reunião. Um dos maiores riscos para uma companhia hoje brasileira é a questão da sucessão. Então já aconteceu também a gente entrar numa empresa e o dono chegar para a gente e falar assim: olha, fulano de tal, eu não acho que faz sentido para estar na equipe, fique de olho que eu acho que a gente tem que mudar com urgência. Você sabe exatamente como está a saúde financeira da sua empresa? Hoje eu estou com o Alessandro Schlomer no Pode Navegar e vamos falar sobre finanças, administração financeira. Vamos falar sobre aqueles assuntos chatos, mas muito necessários, porque grande parte das empresas brasileiras fecham nos primeiros 5 anos, justamente por isso, né, Alessandra? É isso aí. Obrigado pelo convite, Duda. Prazer estar aqui no Pode Navegar. E é exatamente o que você falou. Praticamente a metade das empresas brasileiras fecham nos primeiros 5 anos. Então é uma estatística horrível, que a Podência aqui, a empresa que a gente fundou em 2022, está aqui para ajudar essa dor. Tentar estruturar uma gestão financeira mais estratégica para trazer previsibilidade financeira, clareza dos números, para melhorar essa estatística tão ruim aí do nosso país. Perfeito. Vamos começar um pouquinho antes de 2022. Como que foi essa virada de chave de sair do CLT, você trabalhou em grandes empresas, e abrir a Potência? Então, eu iniciei minha carreira muito novo ali na PwC, de auditoria multinacional. Depois passei por algumas outras companhias multinacionais, sempre na área de governança, compliance, finanças, até cair na cadeira de CFO. E aí fui CFO de um projeto grande da área de educação por 5 anos. Depois acabei tendo a oportunidade de ser CFO nessa nova economia, em startup. Fui CFO em fintech, onde eu tive a oportunidade de ir para Berlim para buscar um investimento de fora. E nesse momento, a fintech tomou a decisão de mudar o quadro de C-Level para modelo PJ. E eu falei, poxa, então é a hora. Eu já tinha uma marca registrada, já tinha esse interesse. Falei, poxa, então é agora. A gente vai se tornar de fato uma empresa. E foi a nossa primeira cliente. E assim a gente começou a ajudar empresas a estruturarem uma área de controladoria, finanças estratégicas, num modelo realmente que a gente pensa no nível nacional, né, para a gente conseguir mudar essa estatística tão ruim, só que de um modelo viável para empresas de médio porte, startups, empresas que ainda não são tão grandes, que não comportam ter um CFO 100% dedicado, uma área de controladoria 100% dedicada. A gente ajuda exatamente nessa fatia. A gente fala que o foco são empresas de médio porte, mas tem algumas grandes e algumas pequenas também. A gente fez um produto agora para os pequenos, mas o nosso grande foco ali do mercado são empresas de médio porte. E sem falar, ele já explicou exatamente o ponto-chave de vocês, que para mim é algo assim incrível. Então vamos lá. É o CFO por assinatura. Como é que funciona isso? Vamos lá. É um assunto novo ainda no mercado, tem poucas empresas oferecendo esse tipo de solução. O que a gente desenhou, e a gente tem 3 anos de mercado, a gente já ajudou um pouco mais de 100 companhias em 3 anos, então a gente foi melhorando essa solução. O que a gente entrega é o seguinte: a gente chama do CFO por assinatura ou diretor financeiro por assinatura, mas é uma composição de finanças estratégicas, de controladoria e de um papel de um conselheiro consultivo, que inclusive eu sou certificado pelo CELIT, que é um órgão bem bacana como conselheiro consultivo, e a gente tem uma equipe qualificada tanto nessas áreas de controladoria e finanças estratégicas. Para quê? Para ajudar uma empresa desde o momento de um diagnóstico, depois estruturar essa gestão financeira que envolve plano de contas, centro de custo de caixa, DRE, orçamento, indicadores, valuation e por aí vai, e depois chega numa fase de acompanhamento, que aí é reuniões de fechamento, apresentação de números, interpretação e por aí vai. Porque muitas empresas também, elas crescem com seus donos. Os donos não são da área financeira, muitas vezes são sócios criativos, são pessoas que vieram de outras marcas, outras partes do mercado, de marketing, que não têm esse fio condutor da finança, e muitas vezes vem a sua empresa faturando e não vem dinheiro do bolso, É né? muito comum. É muito comum. A gente tem uma frase que a gente gosta muito, que a gente traz para a reflexão desses donos de negócio, que a gente fala o seguinte: faturamento é vaidade,
lucro é sanidade, mas o caixa é o rei. Porque o que quebra uma empresa é o problema de caixa. Sim. A empresa pode faturar muito, já tivemos vários cases nesse perfil. Fatura, por exemplo, R$ 1 milhão por mês. Quando você vai ver, às vezes tem um lucro de R$ 100 mil, mas quando você vai ver a geração de caixa, está negativa, ou está 0 a 0. E se você não tiver caixa para honrar os seus compromissos, isso que leva uma empresa à falência. Então você pode aguentar um ano de uma empresa, startup é muito comum isso, Muito. tendo prejuízo econômico, mas ela tem um caixa do investidor preparado para aquele período até ela crescer e romper o ponto de equilíbrio. Então ela não quebra, ela está planejada. Agora, se você está com problema de caixa, não tem aquilo previsto, você quebra o seu negócio por um problema de caixa. E você já conseguiu ressuscitar alguma empresa? Já algumas. A gente tem, cada cliente é totalmente personalizado, porque depende daquele momento. Por isso que a gente começa com diagnóstico de maturidade. Porque tem empresa que ela está realmente na UTI. Não adianta eu querer fazer um estudo tão rebuscado, que vai demorar às vezes 4, 5 meses para dar um resultado, se ela está morrendo agora. Então eu preciso fazer o quê? Atacar fluxo de caixa, atacar uma revisão aprofundada dos custos variáveis, custos fixos, o que dá para cortar, possibilidades de reparcelamento de impostos, reparcelamento de capital de giro com os bancos, novos capitais de giro ali para a entrada, possíveis investidores, dependendo do modelo de negócio. Então, são alguns remédios para a empresa que está na UTI. Diferente de uma empresa que às vezes está bem e ela está no momento de expansão. Aí as ferramentas, os controles financeiros são outros como prioridade. Então é um pouquinho disso. A gente depende dessa primeira fase de diagnóstico e aí depois a gente sugere qual remédio, em que dose, dependendo daquele momento atual. E vocês atendem a todo o Brasil, focado na região Sudeste? Como é que é o funcionamento? Então, a potência fica localizada no Rio de Janeiro, mas a nossa entrega acontece de forma remota. Então, hoje a gente atende empresas de todo o Brasil. E não tem problema nenhum até fora do Brasil, mas ainda não aconteceu de fato nenhuma empresa aqui fora do Brasil. Mas no Brasil, metade de nossos clientes são fora do Rio de Janeiro. Então a gente tem cliente que a gente atende Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo, Uberlândia, tem vários cases, Pará. Então eu nem vou lembrar aqui todos, mas assim, a gente tem de fato nível nacional. Isso é muito bacana porque a gente tem um mercado de potencial totalmente diferente se fosse apenas atendendo o Sudeste, né? E vocês têm alguma área específica? Atendem mais hospitais, clínicas, atendem outras empresas de finanças, Então, escolas? não, nós não temos um segmento fechado, porque quando a gente entende o que é gestão financeira estratégica, a gente consegue adotar isso independente do segmento. A primeira fase do trabalho, como eu disse, é o diagnóstico. E logo na sequência, a gente aprofunda o modelo de negócio do cliente. Então, eu já fui CFO de empresas de diversos segmentos. Eu não me impede, né, um determinado segmento. Mas, na prática, a gente já teve cases de sucesso, startups, fintechs, empresas de educação, empresas da área de saúde, indústrias, alguns prestadores de serviço, importação. Então, a gente já tem um leque nessas mais de 100 empresas de vários segmentos, mas a gente não tem um limitador. Qualquer segmento que realmente precise estruturar uma gestão financeira, a gente entra e faz toda essa jornada para mudar ali o jogo. E no final das contas, a gente brinca muito que é o quê? A nossa maior missão é levar uma boa noite de sono para os sócios, para o dono da empresa, que muitas vezes a gente tem que fazer um papel quase que de um psicólogo, porque o sócio está à flor da pele. A gente já foi em reuniões onde o sócio, que é nosso cliente, chorava na reunião. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita seriedade e explicar qual é aquele momento e aplicar aquele remédio para aquele momento. Não é um produto de prateleira, né? É um produto muito tailor-made para aquele cliente ali personalizado. Que muitas empresas são de família, né? A grande parte. Grande. Parte. Então leva a tradição da família e aí, claro, muda-se a economia, muda-se. As moedas mudam, né? De 94 para cá. A gente teve apenas o real, mas antes, tantas moedas que vieram. Então, essas empresas elas vão crescendo e se desenvolvendo, né? Sim. Um dos maiores riscos para uma companhia hoje brasileira é a questão da sucessão. Poucas empresas têm ali a terceira geração. A maioria para na segunda e olha lá. Por quê? Não se planeja, não tem uma governança, não estrutura realmente um ambiente de controle interno adequado. E aí, quando passa para uma próxima geração, o filho não tem essa estrutura feita e, às vezes, ele acaba com a empresa. Então, é muito comum. Isso, o ideal é que se planeje antes de realmente acontecer a sucessão para evitar esse risco de uma falência por um problema de sucessão. E você já entrou em alguma empresa que você precisou mexer
na equipe financeira, contadores? Já, já. A gente sempre entra numa empresa com a visão muito de acreditar em todos, uma visão muito consultiva de agregar valor. Jamais em desligamento, jamais em pegar o lugar de ninguém, isso a gente deixa muito claro no início. Mas é óbvio que, às vezes, uma questão técnica, a gente percebe que, por exemplo, alguém da equipe não faz o básico, não tem a Não tá experiência, queimando, não né? está performando e com métricas, com indicadores, e quando a gente tem certeza disso, a gente comunica para o núcleo do projeto que a gente tem um ponto ali a ser ajustado e com muita seriedade, nunca por uma questão pessoal, até porque a gente é totalmente independente, isso que é bacana. Então já aconteceu também a gente entrar numa empresa e o dono chegar para a gente e falar assim, olha, fulano de tal, eu não acho que faz sentido para estar na equipe, fique de olho que eu acho que a gente tem que mudar com urgência. E quando a gente viu, não era aquilo. A pessoa tinha experiência, entregava, e às vezes o dono interferia no dia a dia e atrapalhava a entrega que tinha que acontecer, e a gente teve que ser muito assertivo com essa conversa, e ele reconheceu, e a pessoa está lá até hoje. Então acontece dos dois lados também. Porque, por exemplo, teve um caso também legal, que o cliente tinha um gestor financeiro. Quando você via, o gestor financeiro não estava fazendo o que ele tinha que fazer em relação a controles. Mas aí o sócio estava reclamando. Mas quando a gente ia ver a fundo, ele mandava esse gestor financeiro toda hora para a prefeitura resolver um problema paralegal que o contador tinha que resolver. E às vezes o que acontecia? Ele não tinha nem tempo de executar. E aí uma vez a gente redimensionou esse escopo de atividades alinhado com o sócio, ele começou a performar bem. Então acontece isso também. E vocês têm algum sistema que os seus clientes precisam alimentar? Então, a gente utiliza o sistema do próprio cliente, ele não precisa mudar. A gente conhece alguns bons sistemas, então quando ele tem alguma dificuldade, alguma ferramenta inadequada, a gente sugere de forma independente, né? Nunca que tem que mudar, é o cliente que vai saber. O que a gente entra com uma solução nossa, quando o cliente já está com a casa estruturada, é uma solução para BI, né? O famoso Business Intelligence, que é um ambiente, né, conectado ali para ele ter indicadores, conectados ao sistema RP dele, atualizados ali em tempo real, com gráficos que a gente já validou, que a gente já entende, para ele ter cada vez mais autonomia e não esperar só o final do mês. E naquele mesmo dia ele pode saber o que está acontecendo. Olha, que máximo, porque tudo isso é muito importante para que as empresas se fortaleçam, Sim. né? E a precificação, você já pegou alguma empresa que fazia uma precificação completamente lunática? É muito comum, Duda, as empresas falarem o seguinte: o meu mercado pratica esse preço. E aí eu vou na mesma. A gente sabe que a variável do mercado ela é uma variável muito importante. Não adianta eu querer cobrar de algo que eu tenho concorrente cobrando R$ 5.000, eu vou cobrar 15, só se eu tiver realmente um diferencial, um posicionamento que justifique. Mas eu não posso só porque o mercado cobra 5.000 cobrar. Como que é a minha estrutura de custos? Qual o meu volume de vendas? Qual a minha estrutura de gasto fixo que eu tenho? Então a gente ajuda os clientes a entenderem toda essa estrutura de gastos para saber qual a precificação que para em pé e qual o ponto de equilíbrio, qual o volume mínimo. E aí com isso, muitas vezes acontece de ter que ter ajustes. Às vezes não no que já foi contratado, mas nos próximos. Ou às vezes também tem que ter um ajuste de estrutura de custo fixo. Até de mudança de fornecedor, né? De tudo que você pode imaginar. Revisar folha, revisar fornecedores, às vezes o próprio prazo de pagamento dos fornecedores, porque é outro ponto que muita gente deixa para lá. Poxa, qual é o teu ciclo financeiro? Qual é o teu prazo médio de pagamento dos fornecedores com o teu prazo médio de recebimento dos clientes? Se você não casar isso, você pode ter um problema de capital de giro e às vezes a empresa pode vir a uma falência por isso. Você está vendendo mais e o problema está aumentando. Porque às vezes eu vendo para receber parcelado em 30, 60, 90 e o meu fornecedor paga à vista. Já aconteceu um caso parecido. E aí teve que renegociar com esse fornecedor para pagar parcelado. E aí o fluxo começou a casar, né? Então a gente sempre que possível, o ideal é que você receba do cliente antes de pagar o fornecedor. Mas nem todo o segmento é tão simples assim fazer isso. Mas é uma matemática importante de ser mapeada e calibrada para ter uma precificação também adequada e prazos médios de pagamento e de recebimento. E vocês dão algum treinamento também ao longo desse processo de assinatura? Então, as nossas reuniões, a gente fala que elas são de fato muito intensas. Tá. Toda reunião ela também é uma aula, mas às vezes, é claro, nem todo cliente aproveita da mesma forma. Então, a gente transfere conhecimento para toda a equipe que está envolvida com o projeto e, adicionalmente isso, a gente está lançando agora a Potencial Academy, que é o quê? É uma plataforma onde a gente vai ter uma trilha educacional para o dono do negócio e os diretores executivos, onde eles vão poder entrar, além das reuniões técnicas, poder entrar e consumir conteúdo de finanças focado
para esse público de donos de negócios e diretores e gestores. Para quê? Para que eles consigam também aumentar o conhecimento, a maturidade de conhecimento de gestão financeira. E não só a nossa entrega, porque a gente vai resolver, mas para que eles saiam dali mais com a consciência mais expandida em relação a finanças empresariais. Muitas vezes não sabem, né, o que que é o faturamento, o que que é um EBITDA, não sabem ler um DRE, né? É muito comum, é muito comum. Porque o dono, às vezes, abriu criando aquela operação. E está tudo bem. Só que ele começa a ter que interpretar um fluxo de caixa, interpretar uma gestão orçamentária, o BI, os indicadores. E aí acontece alguns casos, quando a consultoria não é bem feita, não é bem transferido esse conhecimento, você cria um sistema de BI, você cria um relatório bacana e ninguém olha. É o pior cenário. É o pior. A gente já viu casos assim, que até culpava, às vezes, o consultor não fez. Às vezes tinha ali um controle. Mas o que às vezes o consultor pode ter errado é não ter educado o gestor principal, o dono, e aí tudo que você não domina, você deixa de lado. Porque sai da tua zona de conforto, você não tem intimidade com aquele relatório, você ignora. E é o pior cenário, né? Então a gente sempre tenta transferir esse conhecimento. E você falou que as aulas vão ser gravadas, já foram Sim, gravadas. a gente já gravou as aulas, já temos a trilha educacional pronta, a plataforma já foi contratada. Daqui a aproximadamente um mês ela vai estar de fato no ar e primeiramente a gente vai disponibilizar para os nossos clientes. Depois a gente vai pensar em liberar isso para o mercado também. Aprender sobre o seu negócio é muito importante para que você não seja passado por trás. Porque muitas vezes nós vemos vários grandes negócios de pessoas muito famosas quebrando ou passando por dificuldades de recuperação judicial e etc., justamente por essa falta de conhecimento e interesse, né? Sim, a gente fala muito algo seguinte. Tem dono que às vezes contrata a gente e fala assim, eu não é minha praia financeira, eu não quero saber de finanças, quero contratar vocês. A gente fala o seguinte, primeira coisa na conversa, tem que vir um passo atrás. Isso está errado, isso não faz sentido. O financeiro, quem é o responsável principal é você. A gente vai te ajudar a entendimento, estruturar os controles, interpretar os números com você. Alimentar, mas o responsável principal do financeiro é o dono do negócio. Porque se o negócio quebrar e quem vai ter o risco de ter um nome sujo, de ter uma dívida estrondosa, é o dono. Né? Quem vai dormir com aquele barulho é o dono. Não somos nós da consultoria. Então a gente tenta deixar muito claro que ele precisa saber. Ele não precisa saber tecnicamente construir um controle de fluxo de caixa, mas ele precisa saber ler o controle de fluxo de caixa. Ele tem a obrigação de saber em que momento está aquela empresa. Por exemplo, se a empresa parar de faturar hoje, quantos meses ela consegue se manter de pé? 2 meses? 3 meses? Tem gente que não se mantém nem um mês. E às vezes faturou bem, mas consumiu tudo e não fez o mínimo de uma reserva. Então esse tipo de coisa, o dono ele é responsável. Então a gente fala muito disso, entendeu? Ele precisa saber, o financeiro no final das contas é do dono. A consultoria vai ali ajudar a interpretar, ajudar a ter com facilidade. E eu quero voltar um pouquinho ao assunto da assinatura, o CFO por assinatura, e entender como é que funciona. Existem pacotes, conforme a empresa for crescendo e for faturando mais, existe um aumento dessa demanda? Como é que funciona exatamente? Então, o nosso programa do CFO por assinatura, ele é uma assinatura de fato personalizada. Então, a gente entende algumas variáveis daquela empresa para conseguir precificar. Uma vez precificada a assinatura, a gente mantém, né, é um contrato ali mensal, mas aí anualmente tem apenas um reajuste normal de contrato, mas a gente mantém. Então hoje a gente tem clientes ali que estão com a gente quase 3 anos e não tem nenhum grande impacto de mudança, porque a gente acredita que ele confiou na gente, a gente ainda é uma empresa pequena, né, que vem crescendo passo a passo, então a gente tenta disponibilizar assim, essa contrapartida. Então a gente mantém aquela condição ali enquanto esse cliente continua na base só com reajuste realmente padrão de contrato. Muito legal, até porque o cliente que está feliz, satisfeito com a empresa saudável, naturalmente ele vai te indicar. Sim. Hoje a gente tem aproximadamente 50 e poucos por cento vem por indicação. Então é incrível. A gente fica muito feliz quando a gente vê que vem por indicação, porque a gente fez um trabalho bacana, ou vem fazendo um trabalho bacana, tem uma credibilidade ali sendo formada. Então esse é um dos canais mais emocionantes para a gente quando vem um cliente por indicação. E é muito rico, porque já vem aquilo ali muito mastigadinho para a gente só realmente confirmar toda a apresentação, mas alguém já falando muito bem de você, um cliente, isso já deixa você com a cara do gol, né? Com certeza. E eu acredito muito também, falando sobre a Potencer Academy, eu acredito muito que essas videoaulas vão ajudar analistas a crescerem dentro da empresa.
a olhar, falar assim, nossa, tenho essa trilha, eu não preciso fazer de repente um MBA agora. Eu tenho um site que a minha empresa está fazendo esse investimento, eu posso assistir, eu posso colocar em prática dentro da própria empresa, eu posso ver aquilo funcionando de forma muito natural, muito saudável no dia a dia. E aí eu acredito que o dono da empresa que veja esse analista trilhando e assistindo essas aulas, não sei se vocês pensam de repente fazer uma gamificação ou algum trabalho dentro desse aplicativo, software, site, eu não sei exatamente como é que vocês vão fazer, mas eu já estou me metendo aqui, né? Como consultora, a gente vai batendo papo e vai tirando dúvidas e gerando mais curiosidade, né? Mas de repente criar uma trilha em que as pessoas podem crescer também e assistir essas aulas. Perfeito. A primeira trilha de educação que a gente vai lançar é a focada para o dono do negócio. Mas que, claro, serve para a equipe financeira também, porque os conceitos ali vão enriquecê-los. Mas, posteriormente, a ideia é que a gente lance uma trilha focada para a equipe financeira, né, com um viés muito mais de controladoria, umas finanças mais estratégicas também, para eles ganharem mais musculatura como equipe financeira. E a terceira, que já está no radar, mas vai ser uma escala, é lançar uma trilha também focada em consultores financeiros. Por quê? Esses consultores financeiros podem, no final das contas, virar a ser consultores da potência, né? Os Claro. melhores ali, claro. Então, a gente tem um mundo grande ali, um mar a navegar ainda. Então, a gente Oceano azul. um oceano azul. Agora, o foco nosso primeiro são para os donos de negócio, porque a gente vê que essa dor grita muito. Eles precisam ter mais clareza do que significam esses controles, esses termos, porque às vezes a gente resolve o controle, mas eles têm que entender para dar continuidade com o nível de seriedade que é necessário. Sim. Você que veio da PwC, você deve notar isso no mercado. As Big Four, elas acabam preparando muitas pessoas para o mercado, né? E Porque elas dão muitos treinamentos, etc. E as pessoas têm uma trilha muito clara, horizontalizada, né? E aí eles acabam preparando consultores que, ao saírem, se tornam diretores, etc, né. E vocês podem trabalhar exatamente da mesma forma. sim, exatamente. Foi exatamente o que aconteceu comigo na PwC, né, eu fiquei lá quase 5 anos e depois rapidamente acabei conseguindo uma posição de CFO, muito graças a todo esse treinamento deles, e a gente pensa exatamente nisso. Hoje a gente já tem uma equipe de consultores, muito bem qualificada, mas a gente crescendo mais em nível nacional, a nossa escala provavelmente vão ser consultores formados pela própria potência, né. Exatamente, aí vocês podem criar um selo, uma certificação, "Não, olha só, eu sou certificado Potência", etc. Porque o que vocês ensinam, muitas faculdades não ensinam, porque muitos professores não aprenderam na prática. Exatamente, é o famoso skin the game, É. né, quando a gente está realmente vivendo ali no dia a dia, aquela riqueza ali não tem preço, e não é exatamente de uma faculdade, e não desmerecendo, eu sou completamente apoio, né, a graduação, tudo mais, mas essa experiência na prática, ela, para o mercado empresarial que não tem tempo a perder, É ela é fundamental. muito rica. Então os nossos consultores, eles aprendem sim, eles já têm toda uma formação, mas eles são muito, expostos no dia a dia, para realmente ganhar esse aprendizado do que o empresário precisa com velocidade. Porque certificações, elas são fundamentais, ponto. Mas esse skin the game não se aprende em É faculdade. verdade, exatamente. É igual quando eu comentei com você dos segmentos, um dos segmentos que a gente hoje tem muitos cases reais, vivo ali na prática, é das startups, da nova economia. Então, a gente tem um case, por exemplo, que a gente fez toda a parte de valuation, a gente estruturou toda a gestão financeira, e, inclusive eles conseguiram captar um investimento de mais de 12 milhões de reais agora. Isso é público. Então, quando acontece isso, é aquela cereja do bolo, porque você fala assim, poxa, o teu material ajudou eles a chegar ali, e eles continuam conosco, já estão mais de 2 anos, e agora a gente ajuda a reportar para esse novo investidor. Então, olha que bacana a jornada, né? Então, acho que o caminho é esse, é agregar valor para os empresários de uma forma viável, adequada ao momento deles, e a gente acredita que vai crescer bastante com essa jornada. E outra coisa que eu quero trazer também, até falando com outros CFOs, outros donos de empresas, algo que você já faz de forma muito natural, network. Estar aqui, nesse podcast, já te vi em outros podcasts, em outros eventos, nos conhecemos em um jantar de networking, esse posicionamento também ajuda a sua empresa, certo? Sim, eu acredito no poder do network já há muitos anos.
Quando eu era CFO de companhias dedicado ali, CLT, modelo tradicional, eu já aplicava isso. Então, isso me abriu portas, me levou a ser palestrante de alguns eventos importantes, me levou a ganhar prêmios da gestão financeira para as empresas que eu trabalhava, graças a networking e eventos que eu participava. Então, eu já tinha percebido lá atrás que isso realmente abria portas. E é quando eu me tornei empresário, aí nem se fala, né? Porque o empresário, Flávio Augusto fala muito disso, que eu acho interessante a reflexão, que no final das contas é venda e atendimento à venda. Então, como é que você gera venda? Relacionamento, conexão, servindo, sendo interessante. E isso tem tudo a ver com network. Então, hoje eu tenho uma agenda, desde tomar café com pessoas novas, que a gente está buscando esse relacionamento, grupos de empresários, mentorias, almoço. Então, eu vejo que isso abre muitas portas e realmente a gente percebe isso na prática. E está aqui, acho que faz parte. Então, eu estava até comentando há pouco com a videomaker aqui do evento, falando, eu acredito que a gente tem que ter a caixinha do dia a dia da rotina, que é importantíssimo, mas tem que ter a caixinha das novidades, né, as novas ações, né, das iniciativas, inovação, e isso faz todo sentido, porque às vezes isso aqui que a gente está fazendo vai trazer bons negócios daqui 5 meses, 6 meses, mas se a gente não fizer hoje, vai faltar daqui 5, 6 meses. A criação de autoridade, ela vai ajudar o Alessandro e ela vai ajudar a sua empresa. Sim. Porque pessoas compram de pessoas. No final, as pessoas compram de pessoas. A não ser que você vá, sei lá, no Zona Sul, comprar uma laranja e você vai fazer um bolo de laranja. Ah, eu não tô nem aí quem é o dono do Zona Sul. Quero saber qual é o valor da laranja. Commodity, né? Commodity. Agora, se eu vou colocar um CFO na minha empresa, eu não vou contratar alguém que eu não conheça, que eu não vejo os resultados. Né? Eu falo muito também isso com os meus clientes de consultoria, principalmente de LinkedIn. As pessoas, elas contratam por resultados. Então, qual é o resultado? O que você me traz? O que você é bom? Qual é o seu diferencial? Como que eu posso... Por que eu vou te contratar? Sim. E aí é muito claro quando você, o Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Caíto Maia, todos esses donos de empresas se posicionam, né? O pessoal da CIMED se posicionam e trazem essa valorização para empresas de vocês. Eu acredito nisso demais. A gente participou de uma mentoria em Alphaville, Barueri, durante 1 ano, e ali era muito para aprendizado como empresário, mas a gente fez mais de 12 negócios lá. Olha, e alguns estão com a gente até hoje. O ROI foi de mais de 3 vezes. E a promessa não era fazer negócio, era aprendizado, que a gente também teve. Mas é o poder do relacionamento. Quando você senta à mesa, quando você está um tempo de bate-papo, café, está numa viagem, isso acontece em conexões que extrapolam só daquele negócio ali que você está querendo crescer. Vem outras oportunidades, né? Igual a gente aqui, a gente se conheceu num jantar de negócio e a gente está aqui hoje. No momento lá, a gente não tinha nem ideia de onde isso ia se desdobrar. Nem ideia. Igual a gente não tem ideia de onde isso vai desdobrar no futuro. Então, acho que a graça é essa, né? Hoje a gente tem poder, graças ao poder do networking também, né? É isso aí. E agora sim, eu quero que você dê um conselho pensando que você é o marinheiro dessa embarcação. Tá? Então, você vai dar um conselho para o empresário, empreendedor que está com certa dificuldade financeira. Eu quero que você seja a bússola. Vamos lá. Eu também acredito que não tem uma receita de sucesso pronta, isso é muito claro, mas o que eu vejo na prática, e também como empresário, primeiro é você saber quem você é, identidade e teu propósito, porque sem isso fica um pouco difícil e muito raso, na minha visão. Depois disso, é você ter clareza do teu planejamento estratégico e financeiro do teu negócio. E depois disso, tão importante quanto é o poder da execução. Porque eu conheço muita gente que tem planejamento incrível, mas não consegue colocar na prática. Por medo de não ser tão perfeito, por medo de não estar tão preparado, não ser aquela hora. E eu vejo que isso, muita gente muito fera, não constrói nada importante por essa procrastinação. Então, se eu pudesse, né, deixar um conselho, eu acho que é combinar o ato de planejar com o ato de executar, disciplina, constância, e eu acho que você vai chegar num resultado realmente de sucesso com uma velocidade bacana. É o que eu venho aprendendo nesses anos como empreendedor e com os clientes. Então, faz o que precisa ser feito, né? Às vezes, tem 2 clientes, a gente implementou a mesma coisa. Tem um que vai colocar a mão na massa, vai colocar em prática, e daqui 6 meses está diferente. Tem outro que um dia eu vou fazer, um dia eu vou dar atenção. E vai colocar para você. Às vezes, sim, a gente tenta sempre alertar. E se não fizer a parte dele, não executar, não colocar a mão na massa, não vai ter a mudança que ele tanto quer.
Então, eu deixaria esse conselho para os empreendedores. Adorei, adorei. E como que a gente encontra você e a Potência no Instagram, nas redes sociais, Ei, LinkedIn? Perfeito. Então, meu nome é Alessandro Schlomer, né, um nome bem peculiar. O nome da empresa é Potência. Nosso site é o Potencer, com ER no final.com.br. Eu estou no Instagram como Alessandro Schlomer, como Potência Soluções também, e no LinkedIn. Então, a gente está à disposição para marcarmos um café, seja presencial ou virtual, e tentar colaborar de alguma forma com os empreendedores. Não deixe de seguir o Pode Navegar Podcast. Eu sou Duda Polibiano, você também me encontra nas redes sociais e a gente volta na semana que vem. Me